Daniel capítulo 5, parte 3. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Daniel capítulo 5, versículo 29. As escrituras não contam o efeito imediato do espantoso significado das palavras. No entanto, o último ato régio de Belsazar é dado a conhecer. Ele cumpriu a promessa de promoção ao homem que poderia interpretar as palavras. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, escarlate, e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Versículo 29. É maravilhoso considerar que, quando o exército invasor entrou na cidade e destruiu o poder da Babilônia, o homem vestido com um manto escarlate foi poupado e viveu para compartilhar a glória de um outro império. Alguém poderia pensar que os medos e os persas o teriam executado entre os chefes de estado, como sua posição exigia. Nisto Deus dá um outro retrato de sua preservação do remanescente que irá servi-lo fielmente na grande tribulação. A mulher de Jericó, com a sua linha escarlate, foi salva da queda da cidade da maldição. As casas com a marca escarlate de sangue foram protegidas do juízo que caiu sobre o Egito. Aqui o servo na roupa escarlate foi poupado na derrota de Babilônia. Será assim com todos os que valorizarem tanto os sofrimentos de Cristo quanto como a cor escarlate também significa as glórias que se seguem. Se você não é salvo, que você possa levar a sério a solenidade do justo julgamento de Deus, que está prestes a acontecer a todos os que brincam com a misericórdia divina. Aceite a poderosa oferta feita pela morte expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo e seja salvo da ira vindoura. O precioso sangue é a única esperança para os pecadores. Como o escarlate no fio e no manto indica, visto que a Daniel foi dado um lugar de autoridade no reino dos Medos. Da mesma forma, o remanescente fiel reinará com Cristo durante o reino glorioso por 1000 anos. Os seus sofrimentos e as perseguições para sempre estarão no passado e serão exaltados como uma coroa brilhante na terra de Emanuel. Zacarias, capítulo 9, versículo 16. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Daniel capítulo 5, versículo 30 e 31. A captura da Babilônia pelos medos e pelos persas foi o assunto de profecias dadas muito antes. O grande cerco da cidade, estendendo-se por meses por Ciro, rei da Pérsia, tinha sido infrutífero. A estratégia final que tomou a cidade foi o redirecionamento do rio Eufrates, que corria sob os muros da cidade, para um novo canal. Naquela noite de festejo ímpio, no salão de Belsazar, o momento decisivo havia chegado para o exército sitiante, e o rio foi cortado do seu antigo leito. As tropas invasoras passaram despercebidas ao longo do leito do rio, que os levou a 2 portas de bronze fortemente vigiadas, o único meio de saída para a grande metrópole. A história declara que os guardas estavam bêbados e que, por alguma razão desconhecida, os 2 portões de bronze tinham sido deixados abertos. Por eles, os exércitos conquistadores dos medos e dos persas marcharam, e logo a grande cidade caiu no ataque surpresa. É uma prova maravilhosa de inspiração divina que, quase 200 anos antes deste evento, Deus havia revelado
o próprio nome do grande conquistador persa, Ciro, e os meios de entrada de seus homens à Babilônia. Essas duas portas foram deixadas abertas pelo desígnio celeste no cumprimento das Escrituras. Vale a pena considerar os detalhes em Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isaías capítulo 45, versículo 1 e 2. Jeremias capítulo 50 prediz o evento com ainda mais detalhes, os quais foram cumpridos ao pé da letra. Lá nós lemos sobre a seca de suas águas e a loucura de seu povo ante seus ídolos. Versículo 38. A embriaguez de seu príncipe, seus sábios, seus governantes e os seus valentes, e sua derrubada final em morte. Capítulo 51 e 57. Esta seria a profecia de Jeremias, contida nos capítulos 50 e 51. Foi transmitida à Babilônia por Seraias, o príncipe sereno, 50 anos antes de sua queda, quando o príncipe Seraias veio à Babilônia. Ele leu o pergaminho e então, amarrando uma pedra nele, jogou-o no meio do rio Eufrates. Enquanto o pergaminho afundava, ele repetiu estas palavras: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Eles se cansarão. Jeremias 51 e 64. Assim, enquanto o banquete estava no seu auge, a palavra de Deus que estava no leito do rio estava prestes a ser cumprida. No futuro, a Babilônia mística, de poder eclesiástico, Apocalipse capítulo 17 e 18, irá primeiramente controlar o poder político, como a Roma papal sempre tentou fazer, mas vai finalmente ser derrubada pelo poder político e militar da Confederação Ocidental. Uma comparação entre a queda histórica da Babilônia e a queda profética da futura Babilônia irá mostrar adequadamente ao estudante da palavra que Deus conectou os dois eventos. Com poucas, porém solenes palavras, o registro divino fala da remoção do último dominador babilônico. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. A cabeça de ouro tinha terminado o seu curso, e o império prateado dos braços e peito havia começado. Assim, a infalível palavra de Deus foi cumprida.